Surpreendentemente, o capítulo oficial de Shumatsu acabou saindo bem mais cedo, ao contrário do mês passado, que atrasou alguns dias. E nós podemos também ver mais ainda sobre o que é a arma divina de Apolo e o que ela realmente faz aqui, agora que temos tudo certinho, junto também com uma tradução. E como também ele usou o Leônidas de saco de pancadas no capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie. E já na primeira página é dito que existe uma arma divina que o deus do sol chamou de fio de Ártemis, e que às vezes ela se torna uma lira para músicas celestiais, às vezes se torna um escudo que protege contra as clavas dos deuses gigantes, e às vezes se transforma num arco e flecha da lenda de Delfos, capaz de perfurar pedras. E tudo isso é praticamente que contado como se fosse uma lenda sobre a arma divina dele, ou só o narrador contando como tudo isso deveria funcionar. Então, levando em base somente essas duas primeiras páginas do capítulo, a arma do Apolo pode se transformar com certeza em tudo que ele quiser, incluindo aquilo que todos nós mais desejamos, que acabou de aparecer, o arco e flecha da Apolo. E isso significa que poderemos ver também a arma ser usada na nona rodada e se moldar de diferentes formas. E caso o Apolo realmente queira fazer isso, com certeza vai acontecer. Mas voltando então para o capítulo, ou mais especificamente onde está a arena, quando o Leônidas acertou aquele golpe que pareceu ser poderoso lá no Apolo, na mesma hora em que ele revelou sua Volunde e também a sua Valquíria. O Heimdall então estava falando que aquele ataque foi certeiro, mas quando todos viram realmente o deus Apolo cair lá do alto, ele logo se recupera e ainda pousou perfeitamente no chão, como se nada tivesse acontecido. E o Leônidas, ali já bem irritado com Deus, tentou atacar mais uma vez com suas lâminas para poder tirar mais dano desse jeito, percebendo que tinha alguma coisa errada no seu ataque, girando elas diretamente na cara do Apolo, e aquele que é chamado de muito poderoso, com um enorme golpe e poder destrutivo. Até o Heimdall ficou pensando que o Apolo ainda estaria sofrendo do último golpe e teria que desviar daquele ataque, mas com o movimento de uma bailarina, segundo eu, que ele com certeza deve ser, desviou facilmente daquele ataque e nem precisou fazer muito esforço. E ele ainda, depois de desviar, fez uma pose especial para as mulheres e ninfas ficarem observando ele. E todos ficaram até surpresos demais de que o deus Apolo estava sem nenhum ferimento grave. Ele também pareceu ter se recuperado em menos de um segundo. E pelo visto também, eu estava mais ou menos errada sobre a personalidade do Apolo estar mostrando ser falsa nesse momento, já que nem depois daquele ataque, o Apolo não mudou nem um pouquinho, continuou metido de sempre, continuou se mostrando para todas as outras mulheres da plateia, mas eu ainda confio que em algum momento mais pra frente ele vai mostrar uma personalidade a mais ou ficar um pouquinho mais irritado de verdade, caso fiquem brincando com seu poderoso ego dentro dele, que com certeza deve ser gigantesco. Mas então, lá de longe, estava observando a plateia e também a batalha, a Gol percebeu que o golpe do Leônidas deveria ter acertado em cheio e causado muito mais danos, mas ao invés disso, o Apolo estava se movendo rápido demais e escapando dos ataques com facilidade demais, perguntando também o que era aquilo que ele estava fazendo e por que as mãos do Apolo estavam brilhando tanto. E o deus, inclusive, pareceu estar brincando lá na arena, dançando para poder se mostrar para os outros. Mas desse jeito, aquela era a arma divina de Apolo, chamado como Fio de Ártemis, que também foi mencionado no início do capítulo para todos nós, mas não a sua aparência de verdade. E, inclusive, aparecem vários pequenos fios saindo da ponta dos dedos do deus, que pareciam ser finos e frágeis.
mas eles são muito mais além disso. O capítulo só me deixou com uma dúvida bem pequenininha. Se essa arma divina do Apolo, que ele mesmo nomeou e praticamente deve ter criado essa arma, ele produz esses fios realmente no seu próprio corpo ou isso vem daquela manopla que ele está utilizando? Porque lá na segunda página que apareceu a arma mudando de forma, ele não parecia estar com nenhuma manopla, mas sim que saía do seu próprio corpo. Deixe aqui nos comentários qual das duas opções você acha que é a certeira, porque eu acho que isso vem do próprio corpo do Apolo. Mas voltando então para a explicação, aqueles fios são algo diferente, porque eles são feitos de luz e gerados a partir da energia luminosa que vem do próprio corpo do Apolo. Isso quer dizer, provavelmente, que esse também seja o poder dele, que foi dito lá nos spoilers que a gente colocou na previsão, e que por causa disso, a arma divina do Apolo não vai poder ser destruída, porque ele pode muito bem fazer várias outras armas, e que isso talvez venha do próprio corpo dele, bem parecido com o poder do Behl de vibrações, mas sem a arma que amplifica tudo isso para ficar ainda mais forte do que antes. E que aquele golpe do Leônidas, que deveria ter acertado, foi bloqueado pelos fios de Ártemis. E aquele sangue que o Apolo sofreu provavelmente foi por causa do impacto que aquela arma estava quase causando no seu corpo, ou que a lâmina acabou cortando levemente em algum lugar do seu corpo, ou talvez até mesmo só um arranhãozinho no seu rosto. Nada que faça ele ficar sofrendo de dor, como todos da plateia ficavam esperando. E até mencionaram que o fio de Ártemis é a arma divina da classe mais alta do mundo celestial, e que no caso seria o Valhalla, e também pode se transformar em armas e armaduras. E sendo bem sincera pra mim, essa foi a melhor frase de todo o capítulo, porque eu tenho certeza que essa arma ainda vai mostrar muito pra gente, e que depois dessa menção deve estar pelo menos perto ou um pouquinho abaixo do nível das armas como o Mjolnir do Thor ou coisa parecida, porque com certeza ele pode fazer tudo o que ele imaginar na batalha, não importa o quão complicado seja. E até a Brunhilde fala para Gol observar com cuidado a força dessa arma divina dentro do campo de batalha, que ela achava ser muito fraco. E lá no meio da arena, o Apolo começou a girar aquelas pequenas cordinhas que parecem ser feitas de ouro, a ponto delas se transformarem numa nova manopla que estava flutuando levemente no ar, colocando então as suas duas mãos como se fosse uma nova arma divina para ser usada no meio da arena. E o nome daquela arma é chamada Harpa Brilhante ou Lira Brilhante do Apolo, e que pelo menos se vocês conseguirem acompanhar um pouquinho o meu raciocínio, essa lira brilhante tem alguma coisa muito importante e que também em certos momentos da luta vai acabar mostrando todas as armas que apareceram na segunda página desse capítulo, que eu mencionei que se transformam numa lira, se transformam no escudo e por fim, o nosso tão amado e esperado arco e flecha. E se vocês também acham isso, eu peço muito que vocês me ajudem em teorias, que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. E vendo aquela cena, todos os deuses começaram a elogiar o Apolo, que ficou se achando ainda mais com seu inglês fluente. E eu percebi que toda vez que o Leônidas vai puxar o seu cigarro, o mangá dá um pequeno close-up meio específico demais, que me faz até pensar que aquilo ainda tem algum segredo a ser revelado e que vai ser importante um pouco mais pra frente quando o Leônidas precisar de verdade. Mas por enquanto, tudo que nós temos é o Leônidas analisando perfeitamente os poderes que o Apolo tem e também como eles podem ser usados na sua arma divina e contra os seus próprios ataques que ele estava tentando golpear. E para terminar essa pequena análise, o rei Leônidas ainda por cima admitiu que sim, o Apolo é um deus muito brilhante, mas no sentido de ser chamativo, que gosta de puxar toda a atenção para ele. Mas essa cena também mostra
que o Rei Leônidas tem um motivo sim para ser líderes de batalha e também um rei, por causa que ele percebe muito bem as coisas e também consegue mudar de estratégia para as coisas que ele precisa e que ele não fosse mais derrotado. Por causa que nesse momento ele puxou aquele seu escudo bem para perto e removeu suas lâminas para usar somente com a sua força bruta. E que se você pensar sem ler o resto, vai acabar pensando que isso é um erro do Leônidas, já que as lâminas causam ainda mais dano no inimigo. Mas dessa maneira, as lâminas ficariam para dentro da arma e aqueles fios do Apolo não vão mais poder se segurar na arma para parar o seu ataque ou parar o movimento da arma. Ou seja, ele vai dessa maneira ser capaz de esmagar o Apolo com sua força bruta caso ele consiga acertar os golpes, que é um movimento muito inteligente. Indo e voltando com sua arma divina várias vezes, exatamente como o Ioiô dessa vez, e nem precisa de lâminas. Ele estava com a intenção de acertar o Apolo de todas as direções possíveis que ele estava indo e voltando. Porém, sem nenhuma dificuldade mais uma vez, o Apolo assume meio que uma posição de batalha, como se ele fosse lutar boxe, e desviou de cada ataque perfeitamente. E essa cena até me lembrou um pouco quando o próprio Adão estava lutando, que ele costumava desviar e às vezes também ficar nessa pequena posição de batalha. E se vocês notarem também, todos os deuses gregos, menos o Hades e o Hércules, costumam ser bem rápidos e ágeis quando se falam de desviar de seu oponente e às vezes também nos ataques. E o Apolo ficou sendo elogiado várias vezes que ele estava nessa linha tênue de ficar esquivando daqueles ataques e ganhando toda a vantagem daquela situação. Já que mesmo parecendo que a batalha estava equilibrada para os dois lados, ele estava desviando sem dificuldade de todos os ataques. E até foi confirmado pelos Zeus que aquele footwork do Apolo é muito bom, que é praticamente o trabalho de pés que ele faz para se mover, por causa que o Apolo é o deus do boxe no Shumatsu, praticamente deixando mais do que óbvio que esse personagem que foi criado para ser chamativo é uma referência ao Apollo Creed do filme Rocky. Porque agora, além de ter o mesmo nome, eles também lutam boxe da mesma maneira, o Apollo também fala inglês algumas vezes, por causa que o filme é em inglês. E mais pro fim do capítulo, vocês vão notar que o Apollo fala algo sobre um ringue, que é exatamente onde você luta no boxe. Mas ao mesmo tempo, o Zeus mencionou que é muito perigoso o Apollo receber algum outro ataque do Rei Leônidas, porque os golpes do humano são muito pesados e fortes, e que nem mesmo os fios de Ártemis foram capazes de aguentar completamente o último golpe que ele foi obrigado a levar, revelando que o dano que o Apollo recebeu mais cedo foi completamente real, incluindo todo o sangue que saiu na sua boca. A única diferença é que não foi grave o bastante para ele não se recuperar depois. E aparentemente era por isso que o Apollo também estava desviando com tanta velocidade, porque ele também está ciente do peso daqueles golpes ou só quer se mostrar mesmo. É meio difícil entender a personalidade egocêntrica dele. E já indo no meio dessa batalha, o Hamilton estava se perguntando se em algum momento a arma do Leônidas vai conseguir alcançar o Apollo. E de novo, aquele frame super específico do Leônidas sugando aquele seu cigarro todo para dentro antes de fazer um ataque que parecia ser mais forte do que o anterior. E esse é outro motivo pelo qual eu tenho certeza que esse cigarro tem alguma coisa. Porque se fosse só um cigarro normal, nem precisava de um frame específico para isso. Mas para surpresa do Leônidas, assim que ele estava olhando para o lado, o Apollo já estava bem ali, pronto, dando um poderoso soco bem no meio da cara do Leônidas. E pela aparência, pareceu doer bastante e ser muito forte. Mas em menos de um segundo, o Leônidas conseguiu se recuperar, mesmo sangrando pela boca, e continuou de pé, preparando seu contra-ataque, que
que, na minha opinião, fez uma das cenas mais legais de todo o capítulo, que o Leônidas chutou a própria corrente da arma para tentar acertar o Apolo de outra direção que pudesse parecer mais inesperada para o deus. Mas foi outro movimento inútil, porque o deus, com as habilidades de um ginasta quase, desviou do ataque sem nem precisar de esforço. Mas em compensação, pelo menos, ele elogiou a resistência muito alta do humano, que não é normal para os outros. Mas isso só deixou Leônidas ainda mais irritado, indo diretamente para o ataque. Sendo que, claramente, o objetivo do Apolo era fazer isso, deixar o Leônidas irritado, lhe atacar mais vezes sem pensar no que fazer, dando então mais oportunidades para o Deus do Sol atacar o seu rosto sem dificuldades. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Apolo conseguiu evitar cada vez mais seus ataques e acertar ainda mais socos no rosto do Leônidas. E que o Apolo era dito ser como uma borboleta dançando, mas atacando como o ferrão de uma abelha. E vendo essas cenas aqui, onde o Leônidas está praticamente sendo usado como saco de pancadas, parece que o Apolo tem toda a vantagem. Mas se você pensar bem, apesar da grande velocidade do Apolo, os golpes dele não parecem ter peso ou ser forte como eu imaginava nos spoilers. E que também o Leônidas já está se recuperando muito rápido de cada ataque do Apolo sem dificuldade. É quase como se o Apolo e o Leônidas fossem polares opostos. O Apolo é um deus chamativo, jovem, rápido, porém fraco nos golpes. O Leônidas não chama muito atenção no seu design, é velho, meio lento, mas cada ataque seu é forte o suficiente para nem a arma do deus aguentar os seus golpes por completo para defender o seu usuário. E quando o Leônidas já estava sendo utilizado mais vezes ainda como um saco de pancadas em tamanho humano, os humanos ficaram meio que decepcionados e reclamando das condições que o Leônidas estava, e que se o Apolo conseguisse parar de golpear ele, o Leônidas com certeza iria conseguir vencer. Mas outra frase acabou provocando as orelhas do Apolo, de que não era para ele fugir da batalha, e que se ele era um deus justo, deveria lutar de forma justa. Já que eu havia mencionado uma vez que também o Apolo é o deus da justiça grego. E que também, se ele tivesse em outra condição de batalha, com certeza o Leônidas estaria com toda a vantagem. Mas eu acho que esses comentários são meio sem noção, sendo que todas as outras rodadas teve um momento em que um dos oponentes ficou com mais vantagem e o outro estava sofrendo. E não é por isso que eles ficaram reclamando, ou talvez tiveram que mudar a situação da batalha. Além de que é uma batalha até a morte. Se você vai morrer, é melhor você usar tudo que você tem antes que morra de verdade. Mas se tem uma coisa que eu não esperava, era que até os deuses estavam reclamando dessa luta. Era que eles queriam uma batalha mais arriscada entre os dois lados, onde eles arriscam a própria vida. E outros falando que não tinha problema o Apolo ficar fugindo dos ataques, enquanto parecia que ele estava com medo do poder do ataque do Leônidas, mas que contanto que ele vencesse, os deuses não iam ligar muita coisa. E todas essas palavras, tanto dos deuses quanto dos humanos, chegaram lá no ouvidinho do Deus do Sol, que com seu enorme ego não poderia aceitar tudo que eles estavam falando calado e parado no seu lugar. Com cada pessoa reclamando e falando para o Apolo mostrar de verdade o seu poder como um deus e não um inseto que só fica fugindo, o Apolo então parou de atacar, coisa que até o Ares imediatamente percebeu que era uma má ideia. Provavelmente ele já sabia que o Apolo é muito frágil na questão do seu ego e que vai querer ser reconhecido 24 horas por dia. E o Apolo então usou os fios de Ártemis para desenhar duas linhas de fogo que estavam em volta dele e também do rei Leônidas dos dois lados, comentando que aparentemente esse ringue de luta dos dois
tá meio grande demais e que aquele lugarzinho mais estreito em linha reta é mais apropriado para a batalha deles. Coisa que deixou o Leônidas com ainda mais raiva, porque era óbvio que o Apolo só estava fazendo isso porque ele ouviu as pessoas reclamando. Ou seja, ele está tentando dar uma pequena vantagem para o Leônidas, o que já é um enorme problema aí nessa situação. Mas eu também devo admitir que uma coisa que o Apolo falou é muito incrível, de que ele vai ser o único a derrotar o Rei Leônidas onde ele é bom, no seu próprio campo de batalha, porque ele quer poder atender todas as expectativas que forem colocadas sobre ele, porque esse é o melhor para ele como deus do sol Apolo. Então sim, com toda certeza, o Apolo está de propósito usando aquelas manoplas para poder derrotar o Leônidas no lugar onde ele é forte, que são batalhas mais de perto. Porque se fosse algo de tiro ao alvo, ou realmente ele quisesse usar o arco e flecha, o Leônidas já estava todo lascado. Mas então, resumindo, se não fosse aquele ego meio frágil do Apolo, e também a necessidade obrigatória do Memura colocar 10 capítulos por batalha, mesmo que fosse com os pontos fracos, o Apolo poderia muito bem terminar essa batalha ainda mais cedo do que a gente esperava. Mas eu tenho certeza que a coisa nessa batalha e lá no capítulo 81 vai ficar mais complicada ainda. E eu espero que o Apolo use mais a versatilidade enorme que sua arma tem, porque essa batalha tem tudo para ser a mais versátil de todas e também diferente de todas as outras batalhas, porque além de armas especiais, os dois personagens estão conectados e também podem ter um passado ainda melhor se virmos o do próprio Apolo. O Memura tem literalmente o pão, a faca, o queijo e o presunto. É só colocar tudo junto que vai ficar um sanduíche perfeito sem nenhum erro. Mas eu ainda não faço ideia de qual dos dois lados vai vencer, mas eu estou torcendo atualmente pelo time do Apolo e conseguiu conquistar o meu coração também. E isso é tudo que nós tínhamos para o capítulo 80 de Shimatsu no Valkyrie. Eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente eu amei. Eu quero ver muito mais já mês que vem. E espero que eles consigam postar um capítulo duplo pelo menos alguma vez na vida, depois de tantas batalhas. E por último, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Cherryland Zero, Vianney Zutira, Felipe Silva, Canibal Vegano Trupe, Marco Venâncio Casimiro, Rian Uchiha 2.0, Nagati, Belzinho, ULV, Gustavo Rodrigues, Big Burger, Alexandre Félix, Nico Crazy, Darkness, Otávio Araújo e Yuri Pérez Ponti.